Olá, sejam todos muito bem-vindos ao Sinal Verde Podcast. É com muito prazer que eu recebo você, meu telespectador, neste primeiro programa e tenho a honra de entrevistar o Dr. Anderson Gasparini, que, entre outras especialidades, vai falar sobre direito imobiliário hoje conosco aqui. E vamos falar sobre garantias locatícias, como fazer um bom contrato, qual é a função do fiador, função de caução, seguro-fiança, né, doutor? Tudo isso. O que tem que fazer para ser um bom locatário, toda essa parte o doutor vai falar melhor do que eu. Vocês não estão aqui para me ver, né? Então é o doutor que vai falar essa parte, tá? Mas primeiro eu preciso fazer um agradecimento aqui aos meus parceiros que acreditaram no projeto junto comigo, que estão aqui firmes e fortes. Quem está me vestindo é o Via Ternos. Fica aqui no Calçadão, na Rua Coronel Espínola de Castro. Tem também a Zelador Tech do meu amigo Kim, que se você tiver algum problema no seu condomínio, pode falar com ele, que vai ser um prazer atendê-los. Dedetizar sua casa, escorpião, cupim de solo, qualquer coisa, fala também com o Juraci da Dedetizadora, para em 7 Dedetizadora. E mais um patrocinador que eu tenho aqui, que também, graças a Deus, é o Ederson Longini Investimentos. Precisou fazer um consórcio de imóvel, fala com ele lá. E a Box Stores, você está buscando um presente para o seu pai, copo térmico, carregador de celular, qualquer outro presente, a Box Store na Avenida Potirendá. Doutor, é um prazer recebê-lo aqui no Sinal Verde Podcast. Seja muito bem-vindo nesse primeiro podcast. Vamos começar falando, então, um bom contrato para ele ser feito. Quais as cláusulas que tem que ter ali de contrato que a gente estava conversando aqui? Fala um pouco do nosso telespectador. Olá, Jefferson. Muito obrigado pelo convite. É um prazer imenso estar aqui no seu programa, trazendo informação sobre um tema tão relevante que é os contratos de locação, né? Nós sabemos que no mundo jurídico, no mundo de hoje, todos nós, um dia fomos locatários ou um dia seremos, e um dia fomos locadores e um dia seremos também locadores, com certeza. Então é uma relação locatícia que envolve grande interesse, grande repercussão, né, no mundo jurídico, no convívio da sociedade, e eu agradeço muito imensamente pelo convite a esse tema tão relevante. Tá? Imagina, é um prazer. Agora, respondendo a sua pergunta, né, a locação é um contrato celebrado muitas vezes de praxe entre particulares. É interessante, em base, haver a possibilidade de ser celebrado de forma verbal. É um contrato que recomendamos que seja sempre de forma escrita, né? Porque existem algumas particularidades na legislação que você garante mais ao locador e até mesmo às partes, locatário, né, quanto à existência de cláusulas contratuais, e você colocar isso num documento, num papel, para você comprovar o que foi ajustado, referente a prazo, valor de locação, reajustes, obrigações acessórias e dentre outros. Então, a primeira recomendação que a gente dá, né, ao público que está nos assistindo aí, né, é informar que o contrato, de regra, deve ser feito de forma escrita e sempre que possível por meio de um profissional de confiança, né? Nós temos aí categorias profissionais como os corretores de imóveis, advogados, pessoas que são habilitadas, né, a estar orientando e celebrando esse tipo de contratos para evitar qualquer dor de cabeça para ambos os lados da relação. Certo, e antes de fazer esse contrato, antes de locar um imóvel, é importante que tenha referências de quem está alugando, né, o imóvel, fazer toda uma pesquisa, é isso? Ah, sim, é importante, né, tomar informações, principalmente para o locador, ele ter conhecimento com quem que ele está tendo aquela relação, porque você vai entregar a posse de um imóvel de sua propriedade, né, que muitas vezes é de grande valor, e esses locatícios que deverão ser pagos, a gente tem que observar se o locatário ele tem capacidade financeira de pagamento. Então, acho que a primeira recomendação que nós passamos, né, ao público é que verifique a capacidade financeira de pagamento. Não adianta nada você pode até ter uma garantia, mas você vai ter uma dor de cabeça para procurar satisfazer, por meio dessa garantia, né, a obrigação do locatício, né? Então, procurar rendimentos, procurar se ele foi um bom pagador em locações anteriores, né, procurar o histórico desse locatário antes de firmar o contrato. Até ligar, né, às vezes em outra referência que ele já teve, né, de locação, ver se ele pagava direitinho. Sim, tudo também pedir recibos de pagamento de aluguéis anteriores, né, tirar referência, é importante, né, comprovantes de rendimento, às vezes solicitar comprovantes de movimentação financeira. Então são alguns requisitos, né, ou algumas práticas de praxe cautelosas que você evite um problema futuramente. Certo. E quais os documentos hoje que se pedem para fazer uma locação? É RG, CPF, comprovante de residência, de renda, se é
depende da garantia, né? É isso? Com relação ao locatário, né, a gente tem que, principalmente, a gente recomenda a ter um conhecimento de quais serão os integrantes do núcleo familiar quando é uma locação residencial, né? Você pedir certidão de casamento, se for casado, se tiver declaração de união estável, declaração de união estável, fazer parte do contrato, às vezes, o casal, se trata-se de uma família, e procurar o rendimento, né, primeiramente, ver se os rendimentos daquela família, daquele locatário, ele é compatível ao pagamento, aquele encargo locatício, e procurar, né, saber se ele foi um bom pagador no passado, como que está o comprometimento dele, da renda dele hoje, e tudo que for de comum, de praxe, para você sempre tomar essas providências para evitar um problema futuro. Entendi. A declaração de imposto de renda, no caso, não entra aí. Porque, Sim, por exemplo, pode ser a declaração de imposto de renda, pode ser um holerite de pagamento, como eu já mencionei, o extrato bancário para provar as movimentações financeiras, um prolabore, se ele for empreendedor, né? Às vezes, se ele tiver uma empresa, o contrato social dessa empresa, você tem que procurar verificar a capacidade financeira dele, né? Que são várias formas dele comprovar, nem sempre é por meio de um trabalho formal, com um vínculo empregatício. Ele pode ser um autônomo, pode ser um profissional liberal, ele pode ser um empresário, né? Então, vocês têm que saber se ele tem a capacidade. Entendi. E eu perguntei do imposto de renda especificamente, porque já aconteceu casos que eu vi, por exemplo, a pessoa está com o CPF irregular porque não declarou imposto de renda. Ela não consegue fazer uma locação tendo esse CPF irregular, né? É isso. Muitas vezes é uma questão de você barrar. Se a pessoa não tem o CPF irregular, né, ele vai ter problema bancário, inclusive, né? As contas deles ele não pode movimentar, muitas vezes. Então, são cautelas que é interessante o locador ter. Ele faz uma simples pesquisa na Receita, né, no site da Receita Federal, com os dados desse locatário, ele consegue saber se o CPF dele está regular ou irregular. Entendi. Vamos falar especificamente um pouco da diferença de locação residencial e comercial. Qual que contratualmente, qual que é essa diferença que existe das locações? A residencial é aquela que não é voltada para um caráter, uma atividade econômica, né? De praxe, assim, ela serve para moradia, vamos dizer assim, né? De regra. Ela pode ser tanto para moradia permanente, como existe também o contrato de locação para fins temporários, aqueles que não expiram um máximo de 90 dias. Então, são os chamados contratos de locação temporários, previstos na lei de locação. Nesse caso específico, é permitida a cobrança antecipada dos aluguéis, tá? Entendi. Então, é uma particularidade. Nos demais contratos, não é permitida a cobrança antecipada, salvo quando não houver nenhuma modalidade de garantia. Tá? Aí é previsto a possibilidade da cobrança antecipada de um aluguel. Tá? Nos demais casos, não é permitido, tá? A cobrança antecipada de aluguel. O aluguel sempre é vencendo. Sempre vencido, né? Vencido. Correto. Tá, e mais uma questão que surge aqui, até de um patrocinador nosso, a Parenset Dedetizadora, tem que entregar o imóvel dedetizado, em condições habitáveis, né? O imóvel, a lei de locação prevê que o imóvel tem que ser entregue no estado de habitação, para que fins que ele se destina, né? O locador, ele é obrigado a isso. Já tivemos casos, né, já ouvi, de imóveis que passam a ser habitados e tem escorpião, já vi casos com morcegos, né? Então, é um caso que leva a discussões de quem que será a culpa de uma rescisão. Às vezes o inquilino ele entra naquele imóvel e não tem condição de habitação. Então ele vai querer desocupar o imóvel antecipadamente, aí nós vamos ter a discussão quanto à multa contratual. Quem que é responsável do pagamento da multa? Quem deu causa àquela rescisão? Então é interessante, né? A legislação ela exige isso, você tem que entregar o imóvel habitável, em condições de habitação, né? Isso é uma obrigação do locador. Entendi. E quando, por exemplo, acontece de ter um problema na locação, na residência, vamos supor, uma residência, e quebra um encanamento, algum problema assim, de quem que é a obrigação de pagar essa... É muito importante também o contrato, Jefferson, porque lá vai ditar as condições, né? As benfeitorias, as obras tendentes à conservação do imóvel, ele é de responsabilidade do locador. Tá? O locador tem que entregar o imóvel nas condições habitáveis. Agora, pequenas obras necessárias à conservação desse imóvel, muitas vezes pode estar no contrato que seja responsabilidade do inquilino. Né? A legislação de locação prevê que as obras necessárias são de responsabilidade indenizadas pelo locador,
Sim. As úteis, se previstas em contrato, seriam indenizáveis também, se ajustados seriam indenizáveis. As voluptuárias, né, caso você edificou uma piscina no imóvel, isso não é indenizável, né? Entendi. Entendeu? Então, depende do tipo de obra. Mas é bom consignar no contrato, a gente costuma consignar pequenos reparos, é responsabilidade do inquilino, né? Se quebra uma torneira, né? Um caso assim, uma fechadura, algo do tipo, né? A legislação, a lei de locação, ela prevê que as deteriorizações naturais não são responsabilidades do inquilino. Entendi. Então, se o imóvel ele vai se deteriorar da mesma forma sem uso, a responsabilidade não se atrai ao inquilino. É muito comum, no final de uma rescisão, você discutir sobre vistoria. O imóvel deve ser pintado, não deve? Aí tem aquela discussão. A lei de locação fala que o uso normal do imóvel, né, deterioração natural, não é responsabilidade do inquilino. Então é importante você consignar, ó, eu estou te entregando o imóvel com pintura nova, Entendi. Ao final dessa locação existe uma obrigação contratual de ser restituído da mesma forma. Né? Até porque a própria lei de locação ela fala que você tem que restituir o imóvel da mesma forma. Então você consignar lá expressamente com pintura nova, você elimina qualquer tipo de discussão ao final do contrato. E existe também, aproveitando o gancho aqui, Jefferson, ao final do contrato existe a questão da vistoria. Importantíssimo você dar ao locatário a oportunidade de participar dessa vistoria final. Entendi. Você comunicar ele, ó, tal dia nós vamos fazer a vistoria, te aguardamos no imóvel, notificar ele por escrito, para você dar para ele o direito dele participar, o direito de contraditório disso, para depois não ser questionado que foi uma vistoria unilateral. E isso também se discute muito judicialmente. Essa é uma questão interessante da vistoria. O que entra na vistoria? Por exemplo, se eles deixam lâmpada, se deixa chuveiro, se deixa esses acessórios todos, tem que ser colocado em vistoria. Tem que ser colocado em vistoria. O que não estiver em vistoria, você não pode cobrar, né? Você tem que provar. Por isso que é interessante você documentar essa locação, tá? Entendi. E porque até a própria lei, ela dita que você tem que restituir o imóvel na forma como recebido. Sim. E para você provar que foi entregue daquela forma, você precisa ter um documento, um memorial. Fotos, né? Importante muitas colocar, vezes hoje né? Existem, né, empresas que são especializadas, que só fazem vistoria. Então eles te dão ali um dossiê fotográfico de tudo e já descrevendo, eles mostram que a luz está acendendo, que a tomada está funcionando. Então fica muito mais fácil você, ao final da locação, você comprovar o estado que você entregou para o inquilino aquele imóvel. Eu já vi até vistorias que colocam, foi pintado branco gelo ou outra cor, Sim, você né? pode descrever, eu quero a mesma cor, você não pode modificar as características do imóvel. Né? Então, por isso que é muito importante o contrato escrito para você evitar divergências e discussões. Entendi. Vamos falar de uma parte ainda de casa, por exemplo, limpeza de caixa d'água, um exemplo. De quem que é a responsabilidade de fazer uma limpeza de caixa d'água? Olha, eu entendo que é do inquilino, né? Porque é a manutenção de conservação do cotidiano do imóvel, né? Limpeza de ar-condicionado também, né? É lógico, o locador ele tem que consignar no contrato, ó, estou entregando o ar-condicionado limpo, você tem que me devolver, né? Limpo, funcionando. Tá? Então, essa conservação do imóvel, que é simples limpeza, é do locatário. Entendi. Falar um pouco também, doutor, sobre as garantias locatícias. Isso gera uma certa dúvida, né, entre os telespectadores, entre quem vai fazer locação. Eu sei que são 3 modalidades de garantia, digamos assim, né? Fiador, calção e seguro-fiança. São só essas 3? Tem mais alguma? Daí a gente depois entra especificamente nelas. As mais utilizadas são essas 3, tá? Nós temos hoje a calção e muitas vezes não se tem conhecimento que a calção não é só aquela calção em dinheiro, os 3 meses de locação que se exige. Até pontuando aqui, a legislação ela proíbe uma calção em dinheiro em valor superior a 3 aluguéis. Certo. Então, a calção em dinheiro, ela é até 3 aluguéis. Pode ser 1, pode ser 2, pode ser 3. Ela tem sido muito utilizado pela facilidade. Sim. Né? Porque hoje é uma coisa, às vezes, constrangedora você pedir para alguém ser seu fiador. É difícil você conseguir quem se dispõe a isso, né, a ser fiador. Até porque é uma responsabilidade de outro em que você vai assumir, né? Sim. Então, o calção é mais utilizada. Hoje está pegando, né, estão fazendo muito, as imobiliárias principalmente, o seguro-fiança, que é possível, onde a seguradora ela vai cobrar por mês um valor que muitas vezes é cobrado junto com o aluguel e você fica seguro. Aí depende também as coberturas que você contrata. Então, você contrata até 12 aluguéis, até 10 aluguéis. Então, você depende também do que foi contratado com essa seguradora, mas é uma forma de garantia.
tá? É uma garantia muito utilizada, que você não precisa, às vezes, dispor de dinheiro imediatamente, às vezes o inquilino não tem aquele valor disponível de 3 meses de aluguel. Entendi. E você não precisa também se indispor com um parente, com um amigo, pedir isso aí, porque sabe que ninguém hoje quer ser fiador, né, das pessoas. E tem até um ditado, né, você perca a amizade, às vezes não perdendo dinheiro, do que você vai ser fiador e vai perder dinheiro muitas vezes, né? Porque você fala o não para a pessoa que você não quer ser fiador, a pessoa vai ficar meio assim com você. E se você tem problema, aí sim, você perdeu dinheiro e ainda perdeu aquele relacionamento, né? Exatamente. Então é bem complicada a fiança, né? Mas é uma modalidade muito, muito boa, a fiança também, muito usual. O mercado imobiliário utiliza bastante, porque você, quando exige de um fiador, né? Você exige uma capacidade econômica. Muitas vezes o fiador tem que ter imóvel, até porque nós temos uma exceção da lei, né? Nós sabemos todos, nós temos uma finalidade social da propriedade, em que a moradia, né, o único imóvel da pessoa destinado à sua moradia, ele é impenhorável, né? Sim. Nós sabemos que o Poder Judiciário não pode expropriar aquele bem por qualquer tipo de dívida, né, com algumas exceções previstas em lei. E dentre essas exceções está a dívida decorrente de fiança locatícia, né? Desde 1990 nós temos uma legislação que prevê como exceção isso. Então, quando você é fiador no contrato de locação, você está dispondo de todos os seus bens e inclusive o único bem que você reside. Entendi. Tá? Então, por exemplo, se a pessoa ela reside no imóvel, ela dá esse imóvel como garantia, mas se ela tiver uma conta bancária que tem valor, não necessariamente esse bem que vai entrar como fiança, é isso. Pode ser dado outros... Veja bem, até esclarecendo melhor, a fiança, quando você é fiador, que nem você, Jefferson, vai ser fiador no contrato de locação. Certo. Você está respondendo pessoalmente por esta dívida com o universo de todos os bens que você possui. Veículo, conta bancária. Tudo que você tiver no seu nome. Então, é muito incorreto, eu já vi muitas vezes em contrato, é muito usual colocar lá, o fiador oferece como garantia o imóvel tal. Entendi. Isso é considerado caução. Eu vou explicar o que é caução. Isso. Quando você é fiador, você não está dando o imóvel em garantia. Você está sendo garantidor daquela dívida. Em consequência disso, todos os bens que você tiver no seu nome podem ser constritos, né, para a satisfação daquela dívida. Entendi. Entendeu? Então é muito errado você constar que o fiador está dando imóvel em garantia. Ele está apresentando como prova de solvência, que ele tem condições econômicas, que ele tem patrimônio, para arcar com o eventual inadimplemento daquele contrato. Entendi. Tá? Agora existe a outra modalidade, vamos entrar na caução, né, na outra modalidade de caução, já falei da caução em dinheiro, mas nós temos a caução de bens também, né, que também é um pouco utilizado, mas nem tanto. Você pode chegar e falar, eu estou dando como caução aquele bem que eu tenho, aquele imóvel na rua tal, de matrícula tal. Entendi. O que ocorre? Aquele bem que vai garantir a dívida. Não sou eu, Anderson, que vou garantir. Eu sou o proprietário, mas quem vai garantir é aquele bem. Entendi. Então, se aquele bem eventualmente não for suficiente para pagar a dívida, eu não vou responder pela própria dívida. É aquele bem que vai responder. Isso é caução de imóvel. Nesse caso, como garantia, você tem um registro na matrícula do imóvel para trazer conhecimento a terceiros. Ainda que esse imóvel venha a ser alienado, há a possibilidade de você garantir essa dívida, porque quem adquiriu sabendo que ele estava em caução aquele contrato, certo, diferentemente do fiador, né? Quando você tem um fiador, se no decorrer da locação ele vende o único imóvel que ele tinha, você não tem como voltar atrás. Entendi. Não caracteriza fraude de execução se não existir execução contra esse devedor. Entendi. Tá? Eu tenho uma dúvida aqui, mas eu preciso só fazer o agradecimento de novo para os meus parceiros, tá? Okay. Eu vou agradecer novamente aos meus parceiros que acreditaram no projeto junto comigo aqui. Parensete Dedetizadora, muito obrigado, Juraci. Quem precisar de dedetização, como o doutor citou aqui, que é importante entregar o imóvel dedetizado, habitável, procura o Juraci, Parensete Dedetizadora. Buscando um presente para o seu pai, via Ternos, uma roupa elegante para o seu pai passar bem o dia dos pais aí, o namorado, o avô, bisavô, quem precisar se vestir, via Ternos, também é nosso parceiro aqui. Agradeço também ao Kim, que é da Zelador Tech. Se você tem um problema no seu condomínio, formação de zeladores, tudo, até ele está contratando também pessoas, tá, profissionais, se você quiser. O Kim da Zelador Tech também está lá para atender vocês. Agradeço ao Ederson Longini, que ele é de consórcios, financiamentos, tudo. Ele é parceiro da Embracon Consórcios também. Então, se você precisar, fala com ele lá. Esses são os meus parceiros.
Doutor, voltando aqui ao nosso papo, eu já vi imobiliários utilizarem 5 calções, às vezes, em contrato. Isso dá um processo, né? Eu já vi acontecer isso, por exemplo, colocar, são 5 calções em dinheiro a serem pagos. Por lei é máximo 3, né? Como o senhor citou, né? Sim, Jefferson, é máximo 3, tá? Inclusive, é uma disposição na lei de locação, salvo me engano, que além de ser considerado crime você exigir mais de uma garantia, cabe uma multa de 6 a 12 meses do valor da locação. Tá? Então, quando você fala assim, me dá o aluguel adiantado, que seria a caução, e eu quero o fiador, isso não pode, você está tendo 2 modalidades de garantia. Entendi. Você exigir o aluguel adiantado só é possível quando você não tem nenhuma garantia. Tá? Agora, vejamos, vamos agora passar por uma necessidade de despejo, vamos supor, no caso de um inadimplemento. Se você não tem garantia, nós tivemos uma modificação na lei de locação, um pouco recente, de que se você não tem nenhuma garantia, não tem fiador, não tem calção, não tem fiança, você pode pedir liminarmente esse despejo, né? Certo. Você pode pedir para o juiz, para o Poder Judiciário, que imediatamente proceda o despejo, dando um prazo de 15 dias para a desocupação daquele imóvel. Tá? A legislação ela exige apenas uma calção, né, que você calcione com 3 meses de aluguel ou no processo e você consegue uma liminar para o despejo imediato. Isso também pode ser aplicado, por exemplo, quando você tem a calção e se passou 3 meses de aluguel, essa calção já foi absorvida. Sim. Foi absorvida pela dívida, então você não tem mais calção. O que ele te deixou ali de calção já cobriu a dívida, então você já não tem mais garantia. Então também cabe esse pedido de liminar de despejo. Seria o benefício que o locador tem quando ele não tem nenhuma garantia. Só que você não tendo garantia, veja bem, o imóvel é um bem de grande valor. Sim. Ele pode se deteriorar, você não sabe, você deu a posse para um terceiro. Então você tem tudo isso que é uma obrigação do cliente devolver da mesma forma. Então, dependendo do caso, não é vantajoso. Né? Na maioria das vezes você não tem garantia nenhuma, você precisa ter uma garantia. Até aproveitando o gancho, quando faz a vistoria, fala, tem que devolver da mesma forma. Se a pessoa falar, eu não tenho condição de devolver da mesma forma, pode ser usado esse calção, por exemplo, se ela pagou os aluguéis direitinho? Lembrando, outro equívoco, né, que é muito usual, é a calção ficar na mão do locador. Sim. Ou da própria imobiliária, às vezes que administra, do administrador, não. A legislação prevê que essa calção ela tem que ser depositada numa conta poupança em nome do locador e locatário. Para os dois terem acesso. Os dois terem acesso. Ao final, fez a rescisão, vai ser liberado esse valor a quem de direito. Certo. Tá? Então, não pode ficar nas mãos de uma pessoa. Tá? Entendi. E se a pessoa não devolve como ela pegou, o locador pode utilizar uma parte do valor para fazer os reparos e devolve o restante para o locatário. Tem que fazer um ajuste ao final, ou senão você converte essa calção, né, numa garantia judicial, num processo de despejo. Você vai lá, você deduz e você consegue satisfazer a dívida com essa calção. Entendi. E falando um pouco dessa modalidade nova de locação, que é o seguro, fiança, né? O seguro ele é dissolvido nos meses do aluguel, é isso? Você tem o valor do seguro e você, aí conforme a negociação com a seguradora, você vai dissolver mensalmente. Muitas vezes também pode ser lançado no cartão de crédito do locatário, já vi essa modalidade. O importante é você ter o seguro, só que o seguro ele tem validade de 12 meses muitas vezes, né? Entendi. Depende da forma contratual, mas o usual é 12 meses. Vencer os 12 meses tem que ser renovado. Você tem que se renovar, mas é muito interessante, você não precisa pedir para ninguém para ser fiador, que é uma situação às vezes, né, desconfortável para o locatário. Você não precisa se dispor daquela calção, você vai pagar um valor a mais, mas pelo menos você consegue fazer aquela locação sem depender de ninguém. Sim. Né? Que muitas vezes é difícil, né? As pessoas não se sentem bem em estar pedindo favores de locatário. E a imobiliária ou o locador, ele está, né, garantido, em parte, né, dentro daquilo que foi contratado com a seguradora. E nessa modalidade, quem que sugere, no caso, a seguradora? A imobiliária tem parceria com a seguradora ou a pessoa contrata a seguradora? Eu acho que deve ser ajustada entre as partes já no contrato, né? Durante as tratativas do contrato. Nós vamos contratar essa seguradora, né? Eu acho que deve ser ajustada entre as partes, de comum acordo. Entendi. E hoje, eu já passei, já vi, já aconteceu de ter o Build to Suit, que é uma nova modalidade também que está ocorrendo, né, de locação. O senhor explica para a gente um pouco como que funciona essa locação nova. Tivemos um avanço aí, né, bem bacana na legislação de locação,
em que hoje você tem os investidores que muitas vezes são procurados, né, por, às vezes, empreendedores. Eu preciso montar um negócio, eu quero fazer desse jeito, só que eu não quero capitalizar em imóveis. Você não constrói para mim desta forma, para mim trabalhar? Então, essa modalidade de contrato, a legislação diz que prevalece aquilo que as partes ajustarem. Então, muitas vezes, o investidor, né, o empreendedor, no ramo imobiliário, ele tem um inquilino certo para aquela atividade, o inquilino procura ele, só que precisa adequar o imóvel para ele, para o inquilino não fazer aquele investimento. Dessa forma, de um lado, como o investidor, o proprietário, ele vai se dispor de dinheiro, ele vai adequar o imóvel para uma coisa que não é muito de interesse dele, porque ele não exerce aquela atividade, né? Mas é interesse dele locar, né? Ele fazer rendimento daquele investimento imobiliário, né? Sim. Então, ele edifica na forma que eles ajustarem e coloquem no contrato o livre arbítrio, aquilo que eles negociaram. Inclusive, há possibilidade, dentro de um prazo, eu empreendedor, eu fiz um investimento vultuoso naquele imóvel, eu quero uma locação para 5 anos, 6 anos, né? A gente vai colocar um prazo que eu quero um retorno desse investimento que eu estou esperando, porque eu investi naquele imóvel. Então, a legislação ela garante, se o locatário ele desistir dessa locação antes daquele prazo previsto, você pode dispor de uma condição contratual de que o locatário é obrigado a indenizar todos os demais os prejuízos até o limite das locações previstas naquele prazo contratual. Então, é muito interessante, traz assim, um incentivo para o empreendedor, um incentivo para aquele que quer edificar, para quem vai empreender e para quem vai empreender também não precisar se dispor de um numerário de capital, que ele vai reservar para o seu negócio, o capital, e não para o imóvel em si, né? Então, você incentiva, né, o empreendedor. E nesse caso, tem que ter uma garantia também? Ou Não é um necessário? contrato comum, você pode ter uma garantia, né? Um fiador, é um contrato comum. A única coisa é que é um contrato específico que o locador ele tem uma garantia a mais, que é uma garantia que ele pode colocar uma multa, né, de um valor que possa trazer a satisfação daquela previsibilidade, né, do prazo de locação. Ele tem uma previsão de tantos meses ele vai ter aquele aluguel. Então ele pode conseguir uma multa, né, até aquele limite. Eu já vi casos também, por exemplo, que a pessoa tem um terreno e ela aluga, por exemplo, um banco, nesse contrato de 10, 15 anos. Aí, nesse caso, de quem que é a responsabilidade de levantar o prédio, num caso assim? Isso é o ajuste contratual, né? Às vezes pode consignar que o banco vai edificar e, ao final, aquela edificação vai pertencer para o locatário, para o locador, né? É o ajuste contratual entre as partes. Entendi. Vamos falar um pouco também, doutor, sobre, por exemplo, eu já vi empresas garantindo o aluguel, às vezes, do funcionário. Aluga o imóvel e a empresa garante o aluguel do funcionário. Tem também essa garantia. Muitas vezes é feita por uma carta-fiança, né? Ele afiança, ele faz a garantia daquele contrato por um determinado tempo. Você pode limitar, né? Porque pela legislação o contrato de fiança ela é interpretada de forma restritiva, né? Então, muitas vezes, o empregador ele está trazendo o empregado para aquela localidade e o empregado não consegue alugar o imóvel. Né? Então, ele fala, eu vou garantir a sua locação para você conseguir um imóvel. Né? Então, ele vai ser fiador. Então, ele faz uma carta-fiança e muitas vezes as empresas, por cautela, né, ela restringe, eu garanto até 6 meses de aluguel atrasado, alguma coisa assim, é o que for convencionado. Eu garanto até a desocupação, mas há essa possibilidade. É como se fosse um fiador mesmo, a empresa que está garantindo aquele contrato. Entendi. E vamos falar um pouco de multa contratual. Porque eu sei que, por exemplo, se a pessoa sai antes do contrato, estabelece 1 ano, 12 meses, por exemplo. 12 meses, se sair antes, tem uma multa referente a 3 meses de aluguel, por exemplo. Mas e se a pessoa é transferida no trabalho? Ou acontece um caso dela precisar mudar de saúde da família, alguma coisa. Tem essa multa ou aí ela é isenta dessa multa? Veja bem, antes de responder a pergunta, eu vou adentrar um tópico que eu acabei passando por cima, né? A locação residencial, pela legislação, ela deve ser feita por 30 meses e por escrito. Certo. Tá? Se houver uma locação residencial de forma verbal ou com prazo inferior aos 30 meses, você não pode pedir o imóvel
antes de 5 anos, salvo alguns casos específicos, que é o inquilino está dando causa àquela rescisão, ele não está cumprindo com os locatícios, Entendi. por falta de pagamentos, mas o inquilino está pagando certinho, é um contrato por 12 meses. Você não pode simplesmente pedir o imóvel antes de 5 anos. Tá? É uma garantia que ele vai ficar ali permanecendo naquele imóvel com a sua família por 30 meses. Tá? Por que eu estou falando isso? Porque o comercial já não. O comercial você pode celebrar por menos de 30 meses. Pode ser por 12 meses. E referente à resposta da multa, é justamente por isso. Você tem um contrato que tem que ser para 30 meses, você não pode colocar lá que em 12 meses você vai rescindir o contrato. Não pode colocar, por exemplo... não, você pode colocar o seguinte, o contrato é para 30, mas você cumpriu 12 após meses, 12 tem isenção você está isento da multa. Entendi. Tá? Só que essa cláusula, eu sou muito questionado, tanto por inquilinos, por locadores, eu posso pedir imóvel então depois de 12 meses? Não. Ou o contrato é 12 meses ou ele é 30. Se o contrato é para 30 meses, eu tenho que respeitar esses 30 meses. Essa cláusula tem validade mais para o inquilino. Porque se o inquilino fala assim, eu quero sair depois de 12 meses, ele pode sair do imóvel antes do prazo. Entendi. Se não tivesse essa cláusula, ele teria que pagar a multa, né? Que a multa pela legislação hoje ela é proporcional ao tempo não cumprido. Certo. Né? Então, vamos lá, você tem um contrato para 30 meses. O locatário ficou lá 15 meses, ou seja, metade do contrato, ele cumpriu metade de sua obrigação, daquilo que você previa, daquele imóvel estar te rendendo, né, o benefício do aluguel. Então, ele vai te pagar metade da multa. Então, a multa sempre é proporcional ao período não cumprido do contrato. Entendi. Mas, por exemplo, nessa questão, eu já vi, não sei se a lei continua assim atualmente, depois de 12 meses tem isenção de multa, mas com 8 meses de locação, ele é transferido da empresa que ele trabalha, aí tem a isenção de multa. No caso de transferência é isento de multa. Tá? No caso de doença familiar, alguma coisa? Não, a imposição do empregador. Né? A legislação ela prevê que em caso de transferência daquele empregado daquela localidade para outra localidade, realmente, né? Mas tem que ser uma imposição do empregador. Entendi. Tá. Eu vi também esse caso, eu vou perguntar assim, uma locação foi feita para 30 meses com isenção 12, só que a pessoa ficou doente no meio do caminho, mãe, pai, vai precisar fazer um tratamento fora. Aí também tem isenção dessa multa ou não? Não tem essa previsão na lei. Eu desconheço a previsão na lei, tá? Sobre isso aí. Isso aí, mas pode ser ajustado entre Não, as pode partes. ser ajustado. Eu acho que vale a pena você chegar para o locador e explicar a situação, né? É lógico, é um caso de dignidade ali, é um caso humanidade, fora humanidade, é um caso que é fora da vontade, né? Sim. Não é a vontade dele aquilo lá, né? É a força maior. E tentar negociar com o locador, procurar um bom senso para fazer a rescisão desse contrato. Entendi. E quando, por exemplo, a pessoa coloca, ela fala, eu quero pôr meu veículo, meu automóvel de garantia. Coloca como sendo qual garantia nesse caso? A legislação ela prevê, né, que a caução ela pode ser de bens móveis ou imóveis. Né? Então, há a possibilidade de se dar uma caução de um veículo. Não é muito utilizado, para te falar bem a verdade. A gente vê muito pouco, muito raro. Mas há essa possibilidade legal. Entendi. Então, assim, para a gente finalizar, já ir para o final aqui, um bom contrato, ele tem que reger quantas cláusulas, por exemplo? Assim, quais cláusulas? O que tem que ter de primordial num contrato? Não existe, né, Jefferson, assim, uma receita de bolo, vamos dizer assim, né? Eu acho que cada situação tem as suas particularidades, né? Por exemplo, um contrato comercial, é interessante você colocar lá, você trazer ao conhecimento prévio do locatário que ele deve ir no município e procurar se a lei de zoneamento permite o exercício daquela atividade naquele local. Sim. É importante, então é uma cláusula específica, né? Então, até fica aí, né, uma dica, esse contrato de locação comercial é importante, as partes chegarem, ir até a municipalidade, eu vou montar um comércio de tal atividade, eu posso montar ali? Entendi. E constar isso no contrato. O locatário declara que esteve junto à prefeitura municipal e observou que é permitido, né, o exercício daquela atividade econômica, né? Descrever a situação do imóvel. O imóvel tem habites, não tem, que a gente depara muito com isso, né? Tem conhecimento que o imóvel não tem habites. Né? Mas aí cai uma situação, não tem habite, você não consegue uma vara de funcionamento local. Entendi. Você tem que entregar o imóvel de maneira habitável para que ele se destina, já é comercial. Então, entendo eu que nesse caso está tendo uma violação contratual por parte de uma obrigação do locador.
Entendi. Né? Então, são questões discutíveis, mas não existe uma receita. Eu acho que cada particularidade, né, você vai acrescentar as cláusulas necessárias para adequar aquela situação. Mas existem as cláusulas comuns, né, que é multa contratual, em caso de atraso, né, as obrigações acessórias, que nem o IPTU, até para esclarecer, né, um caráter informativo, pela legislação, ele é obrigação do proprietário. Certo. Salvo disposição em contrário. Então, se não estiver no contrato que o IPTU vai ser pago pelo inquilino, quem tem que pagar é o proprietário. E condomínio, quando é apartamento? Não, o condomínio é obrigação, as obrigações ordinárias, que é aquela do cotidiano, as despesas comuns, são do inquilino, quem está morando lá. As extraordinárias, uma reforma, uma pintura de fachada que vai acrescentar valor, né? Aí já é, as despesas extraordinárias já é do proprietário. E é muito usual hoje as administradoras de condomínio já fazer essa diferenciação, né? Eles já emitem um boleto separado para o proprietário o que é extraordinário e o que é ordinário para o locatário. Entendi. Uma outra questão que já surgiu, eu já vi, por exemplo, faz uma locação residencial, mas a pessoa quer montar, por exemplo, um brechó, alguma coisa na residência onde ela mora. É possível? Então, eu acho que antes de tomar essa atitude, o locatário deve procurar o locador e tentar informar e fazer um aditivo contratual, né? Porque você está tirando a finalidade daquela locação, né? Está sendo contrário, que é um caso, né, de pedido de rescisão de contrato, é um caso até de despejo, né? A finalidade é residencial, moradia, você não pode dar uma outra finalidade àquele imóvel, né? Então é importante sempre trazer o conhecimento das partes, os fatos, e tentar sempre adequar o contrato. Se o contrato já foi feito, faça um aditivo, consigne, né, a possibilidade. E também temos que ver se, depende muitas vezes também da lei de zoneamento. Às vezes você está numa área que não permite o comércio. Zona 2, né, que não pode. Não permite o comércio. Então, nós temos todas essas particularidades que é interessante nas tratativas antes de assinar o contrato, sim, as partes observarem. Entendi. Aí, por exemplo, função da imobiliária, da administração de locação, falando, para a gente puxar esse assunto aqui. A administração de locação. É exigido que o proprietário pague para a imobiliária essa administração, ou ele pode ficar com essa responsabilidade e ele assumir todos os riscos que tiver ali de necessidade no imóvel? O corretor, ele é o profissional, né, apropriado para a administração de locação, tudo, mas o proprietário, ele tem livre direito de exercer, né, a sua atividade locatícia, de administrar seus próprios bens. Isso aí é uma faculdade do proprietário. E dentro da remuneração do profissional, isso é o que for ajustado. Você pode ajustar com o profissional, ele a captar uma alocação para você e você administrar. Isso é livre negociação entre as partes, tá? Isso aí. Cada um faz o que bem entender que é melhor para os seus interesses. Entendi. Doutor, quero agradecer ao senhor pela participação nesse primeiro podcast, né, o Sinal Verde Podcast. Espero que seja um sucesso. A entrevista do senhor também, que seja um sucesso. Quero que o senhor volte mais vezes aqui para a gente falar sobre outros assuntos pertinentes a imóveis, a outros assuntos, tá? Muito importante para mim ter o senhor como parceiro. Sei do profissional que o senhor já conheço de muito tempo, né, e agradeço a participação, tá, muito obrigado. Deixa um recado para os nossos telespectadores. Tranquilo, Jefferson, eu que agradeço pelo convite, é um prazer estar participando desse primeiro podcast seu, e é muito importante a gente trazer informação ao público, né, sempre o público ter conhecimento dos seus direitos, deveres, obrigações, e fica aqui meu agradecimento, tá? Que seja um sucesso aqui seu programa e que nós possamos ter transmitido aí ao público, né, as informações que tirar dúvidas, as informações que sobre a questão debatida hoje aqui nesse seu evento, nesse seu programa. Nas redes sociais nossas, YouTube, Facebook, Instagram, tiver alguma dúvida, alguma pergunta para o Dr. Anderson, numa próxima oportunidade eu posso retransmitir para ele vindo aqui conosco. Entrem, acessem. Vamos fazer esse podcast um sucesso para que ele possa continuar daqui para frente. Muito obrigado.